Capítulo 6. Sob a mesma missão. Todas as vezes que libertamos uma mulher, libertamos um homem. Margaret Mead. No mundo dos leões, não existe confusão de gêneros. Os leões não estão tentando ser leoas e as leoas não estão tentando ser leões. Nenhum gênero copia o outro ou compete pelo papel do outro. Ambos estão confortáveis, sendo quem são e celebram os pontos fortes exclusivos de seus respectivos gêneros. Além do macho e da fêmea, dentro do bando há o leão alfa ou líder e a leoa alfa ou líder, mas o exercício dessa posição costuma entrar em ação na hora da refeição. Os leões são os únicos membros da família dos felinos a exibirem uma diferença notável e imediatamente visível entre os sexos. O termo usado para descrever essa diversidade é o dimorfismo sexual, simplificando, há mais de um indicador de gêneros para eles. Os leões possuem uma grande juba ao redor dos seus pescoços, que emolduram a sua face. Essa juba enfatiza o papel distinto e especializado que o leão líder exerce no bando e faz com que ele pareça intimidador na planície africana. A ausência de uma juba na leoa dá a ela uma colocação sem emendas, para que ela possa seguir sua presa praticamente sem ser vista. Sem o peso adicional de uma juba, ela pode manter o ritmo e sustentar um ataque por distâncias maiores. Leões e leoas saudáveis sabem que precisam uns dos outros. Eles jamais sonhariam em viver um sem o outro. O leão protege e a leoa provê. Esse equilíbrio crucial significa que leões alfa machos saudáveis não tentariam viver sem a ajuda da companhia de leoas poderosas. No mundo dos leões, os machos lutam para vencer um agrupamento de leoas e assim ter acesso à esfera delas. Por que é assim? São os grupos de leoas e não de leões que controlam a terra. A coalizão entre os leões machos que lideram o bando muda a cada 2 ou 3 anos, mas as leoas permanecem com os seus grupos. O leão alfa sabe que se ele quiser prosperar, não apenas existir, precisa se estabelecer com força aos olhos das leoas. Depois, para que a sua prole mantenha a área do bando, ele precisa ter a ajuda de leoas fortes e capazes. Ele não se cerca de leoas fracas e passivas na esperança de coagi-las a se submeterem. Ele procura uma unidade de leoas altamente especializada e cooperativa. Ele aceita com prazer a força delas e escolhe deliberadamente aquelas que provaram suas habilidades e vigor para caçar e sustentar os seus filhotes, e assim manter e expandir o seu território. Ele procura aquelas que demonstram força, sabendo que elas serão melhores provedoras para todo o bando e serão mães capazes de treinar seus filhotes. Não que os leões machos sejam particularmente cuidadores, eles não o são. Como um benefício a mais, leoas saudáveis e fortes estão dispostas a parir com mais frequência, o que dá a ele a chance de acasalar e estabelecer uma linhagem mais forte. A leoa não reproduzirá se ela temer não poder sustentar os seus filhotes, ou que eles sejam mal protegidos. Por isso, a leoa é atraída para os leões alfas fortes e não para os mais fracos. O leão líder ou os leões líderes, em geral trata-se de um grupo de irmãos, precisam conquistar o direito de desfrutar da provisão, da força e do cuidado que as leoas trazem para o bando. Esse privilégio é conquistado por meio de uma demonstração clara de força entre os grupos de leões. A competição termina quando os leões mais fracos são expulsos pelos mais fortes. Às vezes, o leão alfa mata o seu concorrente. Se o leão mais fraco sobreviver, ele é exilado e obrigado a deixar o território do bando, o que significa a perda de uma caça de qualidade. Ou ele se mudará e procurará um bando de leoas em outro lugar, ou não lhe restará alternativa a não ser se alimentar de carniças. As leoas assistem ansiosamente. Elas querem que o leão mais poderoso seja o pai dos seus filhotes e proteja o bando de ataques e investidas. Elas são conhecidas por colocar leões um contra o outro para garantir que o mais poderoso vença. E depois elas
então o vencedor. Conquistando o território, o leão prova que sua cadeia genética é digna e tem maior probabilidade de sobreviver aos rigores da selva. A partir do momento em que o domínio é determinado, a lealdade das leoas é conquistada. Qualquer macho restante no bando precisa ser expulso. O leão alfa está disposto a abandonar a companhia deles, mas de modo algum abrirá mão das suas garotas. Não é apenas porque ele as quer ter por perto para procriar, elas também são as provedoras do alimento e da comunidade. Quanto mais forte e mais incrível for o seu grupo de leoas, mais poderoso e seguro será o leão, o magnífico rei das feras. Não há necessidade de dominar quando os que os cercam sabem que você faria tudo o que está em seu poder para protegê-los. A força do leão significa segurança tanto para as leoas quanto para os seus filhotes. Só aqueles que são inseguros quanto ao seu poder tentam dominar. Uma vez estabelecido, o poderoso leão não sente necessidade de oprimir as leoas para exibir o seu poder. O que ele precisa provar? Ele já venceu. Quem pode superá-lo? Do mesmo modo, o nosso rei, o nosso leão de Judá, não domina, ele eleva. Sob a mesma missão. O leão convida a leoa para descansar à sombra da sua proteção e ela o convida para se banquetear na bondade e na promessa que ela traz. Ele protege a vida dela e ela, por sua vez, lhe dá um legado. Considere a palavra submissão por um instante. O que lhe vem à mente? Provavelmente Efésios 5:22, sobre esposas se submetendo aos seus maridos. É interessante que muitos cristãos usaram esse versículo para criar uma definição radical e limitadora para essa palavra. Creio que a palavra submissão tem sido distorcida além da intenção de Deus para ela. Muitas mulheres cristãs têm acreditado que o seu valor principal está em sua capacidade de servir aos homens. Elas não entenderam que falar na igreja, dando a sua opinião respeitosamente, ou assumir a responsabilidade de um papel de liderança é servir. Ouvi uma definição de submissão que corrige e alinha essa palavra com o plano de Deus para todos os cristãos, e não apenas para os casais. Considere isso. O prefixo sub significa debaixo de, e missão é uma atribuição. Juntando as duas, podemos tirar a conclusão de que submissão significa estar debaixo da mesma atribuição ou missão. Pessoalmente, John e eu estamos debaixo da mesma missão. Estamos comprometidos em criar filhos tementes a Deus e em construir um casamento saudável e vibrante. Na esfera da igreja, nossa missão é dar suporte aos pastores e fortalecer indivíduos. Mas pense nisto. Não somos todos ministros da reconciliação, embaixadores de Deus aos perdidos? Os 2 versículos seguintes falam da nossa missão como embaixadores e embaixadoras de Deus. Deus nos reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. Deus nos entregou a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus e para conciliar o ser humano com Ele. 2 Coríntios 5, 19 a 20. O ponto principal desse versículo é: eles saberão que o nosso Jesus é Rei quando nós amarmos e trabalharmos bem uns com os outros. Esse deve ser o objetivo comum de todos os homens e mulheres, quer solteiros, quer casados, líderes ou leigos. O poder da queda chegou ao fim. O perdão de Deus é oferecido a todos gratuitamente. Não há necessidade de colocar a culpa em ninguém, pois o seu sacrifício tornou a todos nós inculpáveis. Deus quer que todos nós, homens e mulheres, digamos a todos o que Ele está fazendo. Em vez disso, temos estado ocupados demais dizendo uns aos outros o que podemos ou não podemos fazer. Ele quer que trabalhemos juntos como influenciadores persuasivos que encorajam e convencem homens e mulheres a abrirem mão dos seus conflitos, sejam eles quais forem, e entrarem na sua obra. Esse problema não é exclusivo à questão de gênero, é também uma dinâmica socioeconômica, familiar, eclesiástica e está presente também no mercado de trabalho. Deus quer a reconciliação para todos nós.
Agora olhamos para dentro e o que vemos é o que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. É demais, tudo vem de Deus, que nos quer um relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionamentos com nossos semelhantes. 2 Coríntios 5, 17 e 18. Qualquer um significa qualquer um. Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer criança unida com Cristo é recriada. A antiga vida desaparece. Em inglês, a palavra usada para floresce no versículo citado é burgeons, que é um verbo que significa crescer da noite para o dia, cogumelar. Essa é uma escolha interessante de palavra porque os cogumelos explodem com o crescimento. Eles se multiplicam, prosperam, crescem rapidamente e florescem em lugares onde antes não havia nada, exceto decomposição. Nossa nova vida em Cristo é mais que um conceito de substituição. É vida multiplicada interiormente e está disponível a todos. Os leões e leoas já definiram os seus relacionamentos uns com os outros. As leoas entendem que estão sob a mesma missão que o leão. Qual é a missão deles? A missão do leão é estabelecer uma geração de leões com legado e força. Para realizar isso, eles criam, protegem e buscam provisões para os seus filhotes. Tanto o leão quanto a leoa têm um papel a exercer dentro dessa missão, e nenhum dos felinos usurpa o papel do outro. Já viu que deveria ser a ordem natural ser levada a dois opostos extremos. De um lado, as mulheres têm sido reprimidas em nome da submissão. De outro lado, algumas mulheres elevaram a sua feminilidade ao nível da divindade. Falarei mais sobre isso adiante. Primeiro quero compartilhar um exemplo de distorção do significado da submissão. A distorção do Twitter. Você provavelmente já ouviu falar ou participou da forma abreviada de comunicação eletrônica chamada Twitter. Ela é boa para fragmentos de informação e, na melhor das hipóteses, fornece apenas janelas sobre problemas da vida e do pensamento. Um dia postei um conceito que eu abordara em destaques no meu livro A Força de Ser Mulher, Descobrindo o Poder da Alma Feminina. Era uma citação sobre liderança. O gênero somente não qualifica um homem para liderar, assim como o gênero somente não deveria desqualificar uma mulher. A virtude qualifica tanto o homem quanto a mulher. Por favor, observe que eu não restringi o conceito à liderança da igreja, nem o confinei ao casamento. Eu simplesmente disse que a virtude era uma qualidade necessária para os líderes, quer eles fossem homens, quer mulheres. Coloquei isso no Twitter, que automaticamente o publicou em minha página do Facebook. Então fui cuidar do meu dia. Não pensei que o que dissera era controverso. Eu achava que era um fato. Não fazia ideia de que tipo de explosão radioativa se seguiria à minha declaração. Quando recebi mais de 100 respostas a partir dessa postagem, soube que havia atingido um ponto nefrálgico. Enquanto eu estava ocupada com as minhas atividades diárias, um debate se levantara no Facebook. Algumas mulheres cristãs ficaram furiosas. Como você ousa dizer que uma esposa poderia liderar seu marido se ela se considerasse mais virtuosa? Escreveu uma mulher. Tudo bem, mas foi isso que eu disse? Outras me acusaram de descartar textos bíblicos que diziam que só um homem poderia ser um presbítero na igreja. Eu havia mencionado a função de presbítero na igreja? Depois houve uma discussão sobre liderança em geral. Algumas mulheres explicaram para a audiência do Facebook que uma mulher nunca deveria ser uma líder. Uma jovem sincera em busca de esclarecimento levantou a questão. Vocês estão dizendo que a esposa de um pastor sênior não é uma líder? A resposta foi um retumbante. Não, ela não é uma líder. Ela tem a honra de apoiar o seu marido. Agora eu estava confusa. Enquanto as opiniões pipocavam, o diálogo se transformou em uma discussão sobre submissão. Algumas argumentavam que eu era uma líder, outras diziam que eu não era, simplesmente porque eu era mulher. Outras demonstraram compreensão para comigo, porque eu era submissa ao meu marido e, portanto, eu era uma líder debaixo dele. Vamos fazer uma pausa e raciocinar juntas. Porque sempre que surge uma discussão sobre gênero, ela parece estacionar em um problema relacionado à submissão das mulheres aos homens?
Se eu sou uma líder, é porque Deus me fez uma líder. É muito simples, basta observar que os líderes têm pessoas que os seguem. Alguns de nós somos líderes, quer tenhamos nos proposto a ser, quer não. Então Deus ajuda todos nós a liderarmos pelo exemplo. Para esclarecer a confusão, vamos ler como Paulo convoca Timóteo à liderança. Um líder deve ser alguém de boa reputação, fiel à esposa, de fácil relacionamento e hospitaleiro. Deve entender do que fala, não ser muito chegado em vinho e não ser controlador, mas gentil. Não deve ser sensível demais à crítica nem movido pela ganância. Deve administrar bem seus negócios, ser atencioso para com os filhos e respeitado por eles. Pois, se alguém não é capaz de lidar com os próprios negócios, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Não deve ser novato na fé, para que a posição não suba a cabeça e assim não caia na armadilha do diabo. O mesmo vale para os que querem servir em outras funções da igreja, cristãos sérios, sem falsidade e não muito chegados em vinho, e que não estejam no ministério pensando em ganho pessoal. Devem ter respeito pelo mistério da fé, não usando a posição em proveito próprio. Eles devem ser testados, se mostrarem que são capazes, que assumam sua função. 1 Timóteo 3, de 2 a 10. Nesses versículos, Paulo enumera as qualificações da liderança masculina. Então, ele continua dizendo: nenhuma exceção deve ser feita às mulheres. Para elas, as mesmas qualificações, sérias e confiáveis, não devem ser faladeiras nem muito chegadas ao vinho. Quem serve na igreja deve ter compromisso com o cônjuge, ser atencioso com os filhos e cuidadoso nos negócios. Os que cumprem devidamente o papel de servo serão respeitados, um crédito verdadeiro para a fé em Jesus. 1 Timóteo 3, de 11 a 13. Por que Paulo faria uma lista das qualificações da liderança necessárias às mulheres se o gênero delas fosse suficiente para desqualificá-las? Quando John e eu contratamos alguém para uma função em nosso escritório ministerial, fazemos uma lista de qualificações. Se os candidatos não estiverem qualificados, nós não os contratamos. Não importa se são homens ou mulheres. Paulo não disse: se um líder não for homem, não confie o cargo a ele. Na verdade, o que ele disse foi: seja homem ou mulher, se eles não atenderem às qualificações, não os indique. A ênfase de Paulo estava em uma lista de qualificações. Paulo não disse que não devia ser feitas exceções para as mulheres. Elas teriam de ser modelo dos mesmos padrões. Você pode perguntar: e quanto à recomendação de que o presbitério deve ser marido de uma só mulher? Bem, as mulheres não se casavam com muitos maridos, de modo que essa diretriz foi exclusiva para os homens. Em 1 Timóteo 3, de 11 a 13, Paulo instruiu Timóteo quanto às qualificações das mulheres na liderança e depois continuou explicando-as com relação às servas ou diaconisas na igreja. Como eu sei disso? Vamos ler os versículos 1 e 2 e observar o que foi dito antes da descrição detalhada ter sido dada para os homens. Se alguém deseja ser líder na igreja, ótimo, mas há algumas condições. 1 Timóteo 3, de 1 a 2. Observe a palavra alguém. Do mesmo modo, as versões Almeida Revista e Atualizada e Nova Versão Internacional também dizem alguém. Por que as mulheres podem ser líderes em todos os lugares menos na igreja? Se Deus não teve problema em outorgar poder à mulher antes e depois da queda, por que somos reticentes em outorgar poder a elas depois da redenção? A certa altura, o debate entre as mulheres no Facebook ficou tão intenso que um homem entrou e perguntou: por que vocês, mulheres, estão discutindo entre si? Precisamos da sua contribuição, mas vocês estão impedindo umas às outras. Há muita verdade no que ele disse. Costumamos impedir ou minimizar umas às outras, em vez de apoiarmos e encorajarmos umas às outras a causa de Cristo. Perpetuamos uma opressão que nos torna ineficaz para sermos tudo o que devemos ser como mulheres e como cristãs. Esse incidente inesperado nas redes sociais me lembrou da necessidade dos problemas de gênero serem tratados não apenas na família, mas também na igreja.
O mundo em que vivemos precisa ver o verdadeiro coração de Deus e a sua intenção original modelados em todos os aspectos da vida e da liderança dos filhos e filhas de Deus. Atitudes sexistas. Eu adoraria pensar que não é mais necessário tratar de atitudes sexistas na igreja norte-americana. Sim, estou selecionando deliberadamente a minha nação. Quando viajo e tenho a oportunidade de ter uma visão maior do mundo, vejo que a nossa tradição, falta de envolvimento feminino, não acontece em outros lugares do globo. Em algumas nações não haveria igreja se não fosse pelas contribuições das mulheres. Tudo o que Deus criou é bom e deve ser recebido com gratidão. Nada deve ser rejeitado ou jogado fora. A palavra de Deus e nossas orações tornam santo tudo o que faz parte da criação. 1 Timóteo 4, de 4 a 5. Se alguma coisa é criada por Deus, então somos encarregados de não desprezá-la ou jogá-la fora. Desprezar significa zombar de, desdenhar, ridicularizar, torcer o nariz para ou rir de. Todos esses atos desvalorizam uma coisa, uma pessoa ou seu papel e contribuição. A palavra jogar parece autoexplicativa, mas vamos ver um de seus melhores pontos. Juntamente com atirar, arremessar e lançar fora, jogar pode significar confundir, desconcertar, complicar ou embaraçar uma questão. Acrescente a palavra fora, que pode significar tornar ausente, e você tem uma imagem da rejeição. Temo que seja isso que aconteça com muita frequência com as mulheres na igreja. Elas são jogadas de lado sem serem bem-vindas, e assim suas vozes, seus valores e suas contribuições ficam ausentes. E ambos os gêneros permitem isso em nome da submissão. Por consequente, tanto homens quanto mulheres sofrem perdas de valor abrangentes. Obviamente, os homens são recebidos em proporções mais elevadas de liderança na igreja com mais frequência do que as mulheres, mas às vezes eles ficam limitados pela ausência da percepção das mulheres. Mas e nós, mulheres, somos gratas pelos homens? Nós os vemos como Deus os vê, como bons? Ou nós torcemos o nariz para o comportamento deles? Não estou falando acerca de rir juntos. É possível não rir da comicidade dos humanos. Apenas a nossa existência declara o enorme senso de humor de Deus. Aqui estou advertindo sobre zombar e depreciar os gêneros. Aposto que isso acontece mais do que você se dá conta. Nossa indústria do entretenimento desonra regularmente os homens e sexualiza as mulheres. Permitimos que atitudes sexistas nos coloquem em uma posição de que as mulheres que se sentem desvalorizadas se ressentem contra os homens. Então, como vamos reagir a isso? Infelizmente, algumas mulheres reagiram passando para um extremo aterrador: o divino feminino. Ao escrever esse livro, por acaso observei no Amazon que havia 2 outros títulos sendo exibidos ao lado de um dos meus livros anteriores, como sugestão de leitura. Ambos eram de autoria de defensoras da teologia do divino feminino, uma crença em deidades femininas ou no fato de que toda mulher tem uma deusa no seu interior. Ouvi Deus sussurrar: compre o livro da direita e o da esquerda ao seu e descubra como perdemos as vozes dessas mulheres. Ao virar as páginas e ler as anotações e perguntas, o que vi foi angústia e sofrimento. Eram 2 mulheres poderosas e influentes que foram profundamente feridas e decepcionadas pela igreja. Tive vontade de chorar por termos perdido o brilhantismo dessas mulheres, porque elas sentiam que não tinham escolha exceto erguer uma adoração a algum tipo de deusa fora da casa de Deus? Será que as perguntas delas eram tão afiadas que desafiaram o modo como as coisas funcionam? Será que a inteligência delas era tão brilhante que elas intimidaram os líderes da igreja? Será que as vozes delas foram silenciadas na igreja por causa de uma definição exagerada de submissão ou de uma representação diminuída da redenção?
Não tenho dúvidas de que essas mulheres assustaram tanto homens quanto mulheres com suas perguntas. Talvez você nunca tenha experimentado a busca e a decepção que elas sofreram, mas eu sem dúvida passei por isso. Sei que não estou sozinha. Recebo cartas, e-mails e perguntas que repetem o tema. Diga-me novamente por que eu tenho valor como uma filha do Altíssimo. A seguir está um trecho notável do livro de Sue Monk Kidd, The Dance of the Dissident Daughter, A Dança da Filha Dissidente. Com suas próprias palavras, ela abre uma janela pela qual podemos observar uma experiência comum às filhas da igreja evangélica. A mulher foi a primeira a pecar e a segunda a ser criada. Ele disse. Então, ele continuou falando sobre Eva, acerca de que como ela foi criada em benefício do homem, sobre como ela era indigna porque desobedeceu a Deus e ofereceu a Adão o fruto proibido. Meu coração desabou. Se eu pudesse colocar os sentimentos em palavras, eu teria dito: Deus, como você pôde fazer isso? Em seguida, a autora compartilha como ela teve dificuldade em conciliar sua percepção de Deus com esse ponto de vista da igreja. Eu concordo. Deus nunca faria uma generalização tão abrangente e desesperadora sobre nenhum de nós, homem ou mulher. Se dissermos que as mulheres não deveriam ter oportunidade de liderança porque Eva e suas filhas são facilmente enganadas, então precisamos bater a porta na cara de Adão e de seus filhos. Adão pecou conscientemente e traiu a confiança de Deus. O contraste entre a infração de Adão e a de Eva poderia ser assemelhada à diferença entre um crime passional e um crime premeditado. Eva foi apanhada de surpresa. Adão sabia muito bem o que pesava na balança. Se você peca sem saber, Deus leva isso em consideração. Mas se você peca de modo consciente, a história é outra. Romanos 2:12. Que tipo de mundo religioso criamos para nós mesmos quando aquelas que são investigadoras inteligentes da verdade não podem encontrar respostas dentro dos nossos portões? Se não assumirmos a nossa responsabilidade e encontrarmos algumas respostas, o que acontecerá com as nossas filhas se elas ousarem fazer essas perguntas? E que Deus ajude os homens se continuarmos neste caminho. Os homens não crescem saudáveis e fortes por meio do silêncio das mulheres. Ao contrário, os homens ficam mais fortes com o crescimento de nossas vozes, porque o desafio da pergunta de uma filha serve para elevá-lo mais alto, o que os torna mais livres. A perspectiva das mulheres modera e refina os homens, exatamente na medida em que eles criam um ambiente para que as mulheres floresçam. Ao ler os ensaios das autoras da filosofia do divino feminino, nenhuma pergunta me apanhou de surpresa. Foram as respostas vazias que elas receberam que partiram o meu coração. Senti-me como se um mar de lágrimas de mulheres nos separasse. Vejo-as em uma praia distante e isso me entristece. Essas mulheres chamam a si mesmas de dissidentes e deusas, mas eu preferiria chamá-las de amigas e filhas do Altíssimo. As acusações delas ainda ecoam alto em meus ouvidos, pois encontrei mais verdade nas reclamações delas do que nas respostas que lhes foram dadas. Nas páginas comoventes, li muitas histórias de tristeza. Uma delas era o relato de uma ginecologista obstetra que testemunhava repetidamente as mães norte-americanas, pedindo desculpas aos seus maridos quando o parto trazia ao mundo uma menina. Como mãe de 4 filhos, essa ideia é quase inacreditável para mim. Valorizo a riqueza de ter um marido que ama as mulheres. Embora ele tenha celebrado o nascimento de cada um de nossos filhos, ele esperava uma filha. Quando repeti essa história para ele, ele ficou chocado. Se tivéssemos recebido uma filha dentro do nosso mundo, teríamos declarado que ela era amada e desejada. Sem encontrar respostas, valor ou espaço para contribuição dentro dos muros da religião, essas filhas estabeleceram uma esfera de adoração fora daquilo que consideravam como uma tirania patriarcal.
Em florestas e praias, elas avançaram para os que percebiam ser uma esfera mais bondosa e gentil de uma rainha divina. Espere, não estou defendendo que sigamos o caminho delas. Não escolho nem a rainha delas, nem o rei irado da religião. Escolho o nosso Criador, o Deus Altíssimo. Uma busca pelo propósito divino. Ouça esse convite desesperado de uma das líderes do pensamento divino feminino, Marianne Williamson, em seu livro O Valor da Mulher. Quando digo vá falar com Maria, quero dizer vá falar com Maria. Tipo, vá a uma igreja, acenda uma vela, sente-se em um banco e leve isso muito a sério. Diga a ela, Maria, eu gostaria de saber quem sou eu como esposa ou namorada, ou mãe ou filha. Eu gostaria de ser a mulher que sou capaz de ser. Gostaria de ter a sua pureza e clareza e o seu nível de iluminação. Que a essência da minha feminilidade se torne mais radiante do que o meu eu exterior. Não é errado orar e pedir para ser a mulher que você é capaz de ser. A questão é a quem ela sugere que dirijamos as nossas orações. Em seguida, Williamson levou em consideração aquelas que estavam desconfortáveis com o catolicismo. Se você não se sente confortável com Maria, tudo bem. Encontre uma deusa grega ou uma avatar indiana com quem você possa se identificar, ou qualquer símbolo da divindade feminina, e inicie um relacionamento com ela. Um relacionamento com ela? Imediatamente depois dessa sugestão, ela declara o motivo da sua ira. O mundo como está tem pouca utilidade para a sua feminilidade. Você é considerado um sexo frágil e é tratada como objeto sexual. Você é completamente dispensável, exceto para gerar filhos. Sua juventude é a medida do seu valor e a sua idade é a medida do seu pouco valor. Não busque no mundo o seu sustento ou a sua identidade como mulher, porque você não os encontrará ali. O mundo despreza você. Deus a ama afetuosamente. Fico muito grata por ela terminar com a verdade de que Deus ama você afetuosamente. Mas não há como deixar de entender a sua dor. Ela anseia por uma verdadeira conexão feminina com o divino. Ela chega a ponto de sugerir uma deusa grega, esperando que, apelando para uma imagem da beleza e do poder divino e duradouro, ela reencontre o que está faltando tão desesperadamente em nossas próprias conexões. Oro para que ela encontre a verdade que procura. Como uma ex-católica, entendo a sugestão dela. Não estou desfazendo a adoração a Maria em qualquer nível. Quando o protestantismo tirou Maria do seu lugar de divindade, o que ela realmente não é, ele efetivamente a removeu como um exemplo para as mulheres. Maria não é uma deusa, mas ela era uma mulher de Deus. Ela não é uma estátua diante da qual devemos acender velas como promessas, mas ela foi uma mulher cujo exemplo ilumina os nossos caminhos. Ela prenunciou o que estava por vir, filhas que seriam parceiras de Deus e revelariam Jesus. Eu disse Jesus? Um ponto interessante. Pesquisei as páginas de O Valor da Mulher e não encontrei quase nenhuma menção a Jesus, o filho de Maria. Como Maria pode ser válida sem Jesus? Então, qual é o verdadeiro convite aqui? Esse convite não tem a ver com Maria, Atena ou Afrodite. Tem a ver com adorar em espírito, que não tem nome e é fabricado por nós mesmas. As autoras do Divino Feminino falavam de Deus e deusas, religiões e homens, mas raramente do belo Salvador, o Filho de Deus, Jesus o Cristo. Elas falaram sobre rainhas, feiticeiras e até de tartarugas maternais, mas nada do Filho que ressuscitou dos mortos. Por que as mães evitariam a relação de um filho? As palavras dessas mulheres dançaram ao redor de Jesus até pegarem suas palavras emprestado, mas deixaram de mencionar o seu nome. No entanto, não é de admirar se eu posso me elevar até o divino. Por que eu precisaria de um Salvador? A posição de deusa não é simplesmente uma posição de poder, ela pede adoração. Mas não devemos adorar a homem, a mulher ou a criação. Devemos adorar a Deus somente.
Não haveria necessidade de criar uma divindade feminina que acrescente valor às mulheres se a Igreja pregasse a verdade e a intenção original de Deus. O Deus do céu e da terra, o Senhor Altíssimo, declarou abertamente o valor das mulheres em seu plano redentor. Deus gerou seu filho sem a semente do homem. José foi encarregado de proteger Maria e a criança que ela carregava. O Espírito de Deus despertou vida no ventre virgem de uma garota hebraia, jovem e ligeiramente assustada. Ela não estava cantando mantras nem se intitulando deusa. Maria estava disposta e até duvidando se era capaz. Que possamos ecoar suas palavras e fazê-las nossas. Faça-se conosco, Pai Celestial, de acordo com as tuas promessas. Cremos que o que tu dissestes que farias, tu farás. Levanta os oprimidos da terra e revela o teu Filho através das nossas vidas. Nossa busca por um propósito divino não será encontrada ao nos elevarmos acima dos homens na tentativa de entender a nossa deusa interior. Os homens não encontraram a verdadeira força ou liberdade dominando as mulheres. E as mulheres não são eficazes quando permitem que a sua força seja usurpada por doutrinas excessivas. Ambos os gêneros são aliados e guardiões, não inimigos e deuses. O desejo de ser adorado é um teste para cada um de nós. É o mesmo teste no qual Lúcifer fracassou. O desejo de poder não é mau. Cada um de nós, homens e mulheres, somos mordomos de uma medida de fé, de poder e de influência. Entretanto, os homens não foram criados para o poder absoluto. Este é um plano ou um papel difícil demais para os anjos lidarem. Nem mesmo Jesus, o próprio Filho de Deus, ousou usurpar a igualdade com Deus. Na carta de Paulo aos Coríntios, somos encarregados de não seguir essa busca doentia pelo poder. Tente pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condições de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando a sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem, por meio do louvor, que é Ele, o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Filipenses 2, de 5 a 11. Nosso mundo precisa de servos. Não posso imaginar o meu Jesus que se inclinou para levantar a todos, sendo tão exigente quanto alguns de nós somos. Infelizmente, temo que tenhamos representado mal o nosso rei. Por que outra razão os líderes mundiais que lutam pela paz seriam tão justificados ao dizerem: se não fosse pelos cristãos, eu seria um cristão? E também, gosto do seu Cristo, não gosto é dos seus cristãos. Eles são tão diferentes do seu Cristo. Como dizia Mahatma Gandhi. Você ouve o grito e a necessidade desesperada de que se levante como uma destemida buscadora da verdade? Somos chamadas a amar intencionalmente, a buscar fora da nossa esterilidade os perdidos e os que sofrem. Se a igreja não abrir espaço para você, leve o amor de Deus para as estradas e para os atalhos. Há um número de pessoas quebrantadas e sofredoras, mais do que suficiente fora dos nossos muros que valorizariam o seu envolvimento. Estenda a mão para a sua comunidade, para os desabrigados, para seus trabalhadores, para o seu sistema escolar. Crie uma vida tão grande e brilhante que ela seja irresistível. É hora de se levantar a uma estrutura que as pessoas possam admirar. O que fazemos agora? Vamos continuar discutindo sobre o que Deus determinou? Podemos equilibrar o nosso raciocínio para evitar
os extremos da submissão de um lado e da divindade feminina do outro? Podemos honrar os homens? Vamos seguir o exemplo do leão e da leoa e nos levantarmos juntas com os homens, não como lacaias subservientes, nem como deusas iradas. O valor das mulheres fortes. Quando escrevo, posto mensagens no Twitter ou no Facebook, fico diante de mulheres em plataformas. Quer eu esteja falando em reunião, quer através de transmissões, aproveito continuamente toda oportunidade de proclamar o valor das mulheres. Lembro a elas deliberadamente que há necessidade da sua voz e da sua contribuição na igreja, fora da igreja e nos níveis locais e mundiais. Minha oração é que elas não apenas creiam e celebrem, mas que vivam isso. Depois de falar, costumo ouvir esta pergunta: você pode, por favor, dizer isso aos homens? As sugestões delas vêm em sussurros, como se fosse perigoso se alguém ouvisse e descobrisse que elas ousaram seguir que eu compartilhasse abertamente algo assim. Eu costumava pensar que bastava encorajar apenas as mulheres. Há um valor incrível em falar a mulheres em ambientes íntimos e seguros, mas à medida que essa jornada das filhas de Deus continuam, aprendi que dar esse tipo de encorajamento apenas às mulheres não basta, assim como o valor é limitado quando só um lado da moeda está intacto. Ao longo dos últimos anos, o meu mundo foi ampliado e a minha voz foi convidada e recebida no mundo da igreja aos domingos pela manhã. Isso naturalmente inclui os homens. Ao levantar a minha voz em ambientes de gênero misto, faço com que eles saibam que as mulheres são incríveis. Raramente vejo os homens contestarem isso. Eu deliberadamente digo a eles que acho que os homens são incríveis também. Nos últimos anos, vi muitas lágrimas descerem dos olhos dos homens. Assisti enquanto maridos e esposas se abraçavam e cancelavam as suas lutas livres. Amo o que acontece quando eles pedem perdão um ao outro por suas tolas brigas de poder. Querida irmã Leoa, os homens não são o nosso problema. Esta questão vai muito mais fundo. Satanás é o nosso inimigo e um enganador que rouba de ambos os gêneros a sua dignidade. Embora eles não sejam um problema, os homens podem e devem ser parte da solução. Algo dinâmico acontece quando os homens carregam um ponto do fardo da restauração da dignidade e do poder ao lado das mulheres. Às vezes, posicionar-se para ser ouvida é mais que a metade da batalha. Os homens do seu mundo precisam ser capazes de ouvir você, e eles precisam ouvir outros que estão encorajando homens e mulheres a se levantarem juntos. Se é preciso haver mudança, todos devemos dizer a mesma coisa. Vamos ecoar a postura de Deus. Para fazer isso, vamos analisar em profundidade 1 Coríntios 11, 1. Vou decompô-la em pedaços separados e distintos e depois abordar a perspectiva do todo. A propósito, não valorizem demais as diferenças entre homem e mulher. Versículo 10. Paulo posicionou tudo o que vem após esse versículo a partir da ordenança de não valorizarmos demais ou dar importância demasiada à diferença entre os sexos. Sim, há diferenças, mas elas nunca tiveram a intenção de nos dividir. Elas existem para nos unir. Nem o homem nem a mulher podem caminhar sozinhos ou reivindicar prioridade. Versículo 11. Com essa afirmação, ele declara a interdependência entre os sexos. Se existe dependência mútua, então não há prioridade dada ao homem ou à mulher. O homem foi criado primeiro, como belo reflexo resplandecente de Deus, é verdade. Mas a mulher brilha com mais beleza, tendo por cabeça o seu marido. Versículo 11. O homem foi criado primeiro como um reflexo de Deus, é verdade. Então aí vem o mais. A beleza da mulher brilha mais que seu marido. Observe que isso se dirige especificamente ao marido e à mulher. É verdade que a primeira mulher vem do homem, mas daí em diante todo homem vem de uma mulher. Versículo 12. Mais uma vez é verdade que a primeira mulher, Eva, veio do homem, Adão. Então Paulo usa a palavra mas novamente para equilibrar o outro lado da balança com daí em diante, todos os homens viriam de mulher.
E uma vez que, na prática, todas as coisas vêm de Deus, vamos deixar de lado essa discussão sobre quem vem primeiro. Versículo 12. Agora que as balanças estão perfeitamente equilibradas, Paulo se eleva acima do debate entre os gêneros e nos dá a sua perspectiva divina. Tudo vem de Deus, então parem de discutir sobre proeminência. Isso deveria resolver muitas coisas. Só Deus vem em primeiro lugar. Só Ele é santo, justo, amor, verdade, o caminho, a vida, o princípio e o fim. Nunca imagine que Deus é influenciado pela legislação das nossas denominações. Ele não se impressiona com os nossos estatutos e com o que permitimos e não permitimos. Deus entra em ação e quando Ele vê as pessoas corretamente relacionadas e sob a sua influência, é ali que Ele ordena a bênção. É maravilhoso e belo quando os irmãos vivem em união. Sim, é dali que o Eterno ordena a bênção e também a vida eterna. Salmos 133, versículo 1 e 3. Ao longo da história, a igreja tem sido dividida no que diz respeito a essas questões, e eu, particularmente, não desejo que esse continue sendo o nosso legado. Mas o que eu penso e sinto é algo pequeno comparado ao decreto de Deus de como será. As coisas vão mudar. Nos últimos dias, Deus diz: vou derramar meu espírito sobre todo tipo de gente. Esses filhos vão profetizar e também suas filhas. Seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Quando chegar a hora, vou derramar meu espírito sobre todos os que me servem, homens e mulheres de igual modo, e eles vão profetizar. Mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra, sangue e fogo e fumaça. Atos 2, versículo 17 ao 19. Nos últimos dias, Deus fará o que disse. Essa imagem de sangue, fogo e fumaça soa muito semelhante ao antigo altar de sacrifício hebreu. Era onde o povo se reunia para levar o que era aceitável ao Deus Altíssimo. A oferta deles era apresentada e transladada pelo fogo para a dimensão do céu. Nessa visão do Novo Testamento, não há menção a carneiros, novilhos e bois para serem consumidos no altar. Em vez disso, vemos as vozes erguidas dos filhos e filhas, jovens e velhos, todos servos proféticos e perspicazes do Altíssimo. Nosso fogo não queima no altar da adoração. Nosso fogo reside dentro de nós enquanto somos consumidos e impulsionados pelo seu Espírito. Nos anos passados, eu poderia ter medo de tratar de assuntos de gênero tão diretamente, mas a essa altura da minha vida estou disposta a assumir riscos se necessário. Meu marido não teme a minha força, ele dá as boas-vindas a ela. Meus filhos não são atraídos por imagens de mulheres fracas, sem voz, reprimidas, mas é certo eu ser tão apoiada quanto outras não são? Nosso mundo precisa de mulheres que deem a sua voz em favor dos oprimidos em todo lugar. Isso significa ficar à vontade com tudo o que fomos criadas para ser ao lado uma das outras. É hora de deixarmos de lado nossos problemas de gênero e nos afastar dos extremos que nos tornam ineficazes. É hora de despertar para o propósito para o qual Deus nos criou, que sejamos mulheres fortes nele, um acréscimo para os homens e uma voz de redenção para os perdidos e sofredores no mundo.